tinha, né? Que a força sempre iria estar com ele. Então ele deu evasão também à carne, né? Mais do que o espírito, quando ele escolheu Dalila, porque ali foi o fim, né? Onde os inimigos conseguiram capturá-lo. Às vezes, Tamires, uma grande bênção material, algo que te diferencia muito dos outros seres humanos, nem sempre é uma coisa boa. Nem sempre é uma coisa que você aprende a lidar com ela. E tem que saber usar, né? E é necessário saber usar. Sim, é Às vezes, uma coisa que te diferencia de outros seres humanos pode ser uma maldição para tu. Sim, tá entendendo? Com certeza. Porque na medida que... Usar de forma diferente, que não seja para a glória de Deus, também vira um pecado e maldição. Vulnerável, né? Se torna um homem vulnerável, né? Sansão, ele se tornou um homem vulnerável na medida que, mesmo que ele fosse mais forte do que todas as pessoas que estavam ao seu redor, do ambiente que ele estava, mesmo ele se sentindo que ele estava num ambiente onde ninguém podia prejudicar ele, ninguém podia fazer nenhum mal a ele, mas ele estava num ambiente onde as pessoas pensavam o tempo todo em fazer o mal a ele. Sim, é verdade. As amizades dele não era, né, do povo dele. Então, trazendo para a nossa vida, às vezes a gente está rodeado de pessoas também, né, que nos fazem mal. Pessoas egoístas que nos influenciam, não só do egoísmo, mas em outras coisas que não agradam a Deus. É porque quando você tem alguma coisa muito grandiosa, sabe, Tamires, a gente tem a tendência a querer mostrar. A gente tem a tendência de querer estar num ambiente onde as pessoas fiquem lembrando o tempo todo sobre aquilo que você é diferente de outras pessoas. É verdade. Quando você tem muito dinheiro, por exemplo, às vezes você quer estar num ambiente de bajuladores, onde o tempo todo eles ficam dizendo: nossa, que carro lindo, nossa, que camisa linda, nossa, que relógio lindo. É verdade. E tem gente também que quer só receber elogio. Exatamente. Porque tem um cargo assim, lá vem o pastor, o pregador e não sei o que, e fala todas os cursos que ele fez, né, tudo que ele foi formado, e ele tá lá, né, tem gente que só quer ser tratado assim, como um rei. E você, quando Deus te abençoa de certa forma, quando Deus te agracia com algum talento, é muito tentador você querer receber seu galardão aqui na Terra. Entende? Muito tentador você querer receber o seu galardão aqui na Terra. Então, quando Sansão ele se considerava um homem muito superior aos outros homens, ele queria a melhor mulher, a mulher que oferecia mais risco. Ele gostava de ver uma vida bandida, né? Ele estava no território do inimigo, mas ele estava ali. Ele gostava de ter uma vida onde ele pudesse mostrar para as pessoas o tempo todo que ele era mais forte. Sim. Quando ele falou para Dalila quando ele falou para a primeira mulher que ele se engraçou, ele fez uma aposta com os irmãos dela, com os homens do povo dela, porque ele sabia que ele podia, a qualquer momento, ir em qualquer lugar, matar 1000 homens, matar 130 Sim. homens e trazer as roupas finas para os outros, entendendo? Porque ele já sabia. Porque a garantia dele não era o dinheiro que ele tinha. A garantia dele era aquilo que... A força que ele tinha, o poder que Deus tinha dado a ele. Aquilo que ele se sentia diferente dos outros. Sim, que ninguém teve o poder, né? Sim. Como ele tinha. Então ele estava se achando demais. Então a soberba dele, o orgulho dele, fez ele se sentir confortável ao ponto de ele achar que nada nem ninguém poderia tocar nele. Em nenhum momento ele olhava para o lado e achava que era impossível homens comuns tocar naquilo, mas o dia de amanhã é muito imprevisível. É verdade. Ele era forte, mas ele não era profeta. Ele era forte, mas ele não era vidente. Ele era forte, mas ele não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. É verdade. Ele brincou com Deus, né? Ele brincou com o pecado e ele achou que tudo ia ser... Porque as coisas foram fluindo da forma que ele queria e foram dando certo, né? Entre aspas, na visão dele. Mas teve uma hora que chegou que deu ruim. E o pecado é isso. O pecado, ele mata o corpo, ele fere a alma. O orgulho também.
e vão acontecendo de forma que a pessoa fica cega. Sim. E vai se tornando algo bem natural para a pessoa. E quando vai ver, já aconteceu, já caiu ali, o homem pecou e eu acredito assim que é porque ele não conseguia ver os erros dele, né? Ele estava tão orgulhoso ali que ele caiu na ruína e foi o fim ali para ele. A coisa mais triste para um homem, sabe, Tamiris? Para um ser humano, né? É se sentir confortável ao redor de inimigos, porque você acha que aqueles homens eles não podem te atingir. Às vezes você está rodeado de pessoas que não têm um caráter... E achando que está fazendo bem, né? E se sentindo confortável porque aquelas pessoas estão massageando o ego, porque aquelas pessoas estão oferecendo migalhas a você. E ele vai se acostumando, né? Recebe com as migalhas, achando que é normal, porque Sentindo já naturalizou. prazer, né? Não procura coisas verdadeiras, né? Verdade. Deus, quando ele abençoa um homem, quando ele põe um homem no propósito, aquele propósito será cumprido. Sim. Mas a responsabilidade, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Com certeza. A responsabilidade de se manter inteiro, de se manter vivo, é da pessoa. Com certeza. É sua própria, entendeu? Então, procurar primeiro as coisas do reino é procurar primeiro não só trabalhar em função do reino de maneira externa na sua vida. Não é só evangelizar, não é só pregar. Mas não cuidar é só do orar, interno também, né? O que está no seu coração. Do cidadão que você tem dentro, né? Sim. Da sua alma, né? E é importante muito a humildade, né? Quando somos cristãos principalmente, a gente andar com pessoas humildes e falar... O Jesus, ele foi humilde, manso e humilde de coração, não é? Manso e humilde de coração. Então, nós temos que seguir como Jesus foi. Não vamos dizer que vamos ser igual, mas a gente... E reconhecer que tudo que nós temos, um foi dia ele pode ser tirado. Sim. Tá entendendo? A história de Jó, Deus me deu, Deus tomou. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fiel Sim. no muito, como também você fiel no pouco. É verdade. Se com Deus as coisas são difíceis, sem Ele... quando você tem muito, é muito mais difícil você provar sua fidelidade ao Senhor. É verdade. Porque nós nos sentimos, às vezes, muito tentados a achar que nós podemos conseguir tudo com a força dos nossos braços. Mas às vezes isso é muito relativo, né? Às vezes a pessoa saiu dali, não tinha nada, entre aspas, era uma pessoa muito humilde, e recebeu um cargo muito bem, a vida mudou e a pessoa ficou soberba. Entende? Exatamente por isso. Porque quando ela era humilde, quando ela estava no estado de inferioridade, segundo a sociedade... Mas também a pessoa pode começar lá de cima, já nascer no berço de ouro e pode se tornar humilde por algumas situações que a vida colocou a pessoa ali, entendeu? Tem problema de saúde, alguém da família pereceu que era muito próximo a ele, entende? Sim, a dor, ela ensina muito sobre a humildade. Então, sobre o valor das coisas, né? Quando você perde uma perna, você percebe que R$1 milhão não vale mais que uma perna. É verdade. Quantas pessoas morreu no Covid, né? Na pandemia que aconteceu, porque compraram oxigênio e transformaram o quarto inteiro, adaptou como se fosse um hospital e morreu, e gastou muito e o dinheiro não foi nada. A Covid, ela igualou muito os seres humanos, porque né? Foi geral, não foi? Exatamente. Você foi viu que o espírito de todo mundo estava dizendo assim, meu irmão, dinheiro agora não vale mais nada. A única coisa que a gente quer é sair vivo dessa pandemia, tá entendendo? E não valeu nada mesmo, porque até emprego muita gente perdeu. Muita gente perdeu. Não, muita gente saiu do emprego porque tava com medo de morrer. Tá Mas também, né, foi um momento em que as pessoas começaram a colocar seus talentos para fora. Aí eu sei fazer comida, vou fazer um delivery aqui, vou abrir um negócio aqui em casa só de entrega. Só para entregar, não precisava ter aquele contato físico com a pessoa. Foi um momento também que, se a gente parar para pensar, foi produtivo. Tamires, o sofrimento, ele ensina Faz muito. Faz a pessoa aprender muito, sim. Ensina muito. Assim, com certeza. Só quando você está preso, você tem a expertise de achar um caminho para a sua liberdade. Não, e a pessoa que necessita mesmo, tipo, uma mãe de família, um pai de família, aí ficaram desempregados, e agora o que é que eu vou fazer? E ele tem que ter
esse pensamento de, nossa, eu consigo fazer isso, eu consigo. Porque nós não somos inúteis não, né, Tim? A gente não nasceu para não fazer nada, não. Alguma coisa a gente sabe fazer. Se a gente for parar para pensar, eu consigo fazer uma comida gostosa. Vamos fazer, sei lá, um pudim para vender num dia de domingo. Eu consigo, sei lá, ajudar alguém limpando o mato, limpando o terreno. A pessoa vai conseguir ganhar um trocado, vai conseguir. Não precisa ser e muita um emprego gente, muito bom. sabe, Algo bem humilde, de pequeno assim mesmo. E muita gente também ganhava um bom salário e depois que passou a viver um pouco em casa e depois que começou a entender o que era a liberdade de estar perto da sua família, quando acabou a pandemia, eles não aceitaram mais voltar para o trabalho que eles tinham no passado. Sim, isso é muito interessante. Depois da pandemia, houve um fenômeno muito interessante que foi o fenômeno do home office, né? De pessoas que começaram a trabalhar em casa. Isso, e até hoje, né? E só está crescendo. Mas não foi mais pela necessidade. Não. Foi porque a necessidade ensinou uma nova forma de viver. A pandemia não foi tão ruim assim, né? Exatamente. O ruim foi essa parte do medo. A pandemia de Sansão foi quando? Foi quando cortaram os cabelos dele, né? Sim, que ele perdeu a força. Cortaram os cabelos dele, que escravizaram ele, furaram os olhos dele. Foi aí que ele foi humilde, entre aspas, de conversar com Deus, né? De entrar no íntimo, mas ali já era tarde. De ele entender que a força não era dele. Quando ele disse para os homens que ia conseguir aquelas roupas e ele sabia que ia matar outros homens, ele não orou para Deus, Deus me dá força que agora eu vou lutar com 130 homens. Quando ele pegou uma caixada de burro, ele falou, Deus me dá força que agora eu vou lutar com 1000 homens. Foi Deus que... Quando ele foi lutar com o leão, ele não orou dizer, Deus me dá força. Mas quando Deus colocou ele no lugar dele, quando Deus feriu os olhos dele, quando Deus foi que ele se tocou que o negócio estava grave mesmo. Entender que ele era carne, que aquela força não pertencia a ele, aí ele reconheceu, aí ele olhou para cima e falou, Deus, me dá pelo menos mais um momento de força. Foi muito trágico. E a vida de Sansão, ele tem muita coisa para nos ensinar, né? A gente vê que é uma história assim, mas ele foi um juiz que ficou pouco tempo. Porque assim, essa história, se a gente for ver, não é a história do tempo todo que ele viveu. Certamente. Ele passou 20 anos como juiz. Sim, mas assim, a Bíblia meio que resumiu, né, a história dele, porque se fosse contar a história dos 20 anos como ele foi juiz, acredito que teria mais histórias. Acredito que ele teria feito algo de bom, né? Mas essa história veio para ensinar a gente que o orgulho, né, a altivez, a soberba leva a gente à queda. Leva a gente à ruína, né? Quando a gente acha que ninguém pode nos tocar, quando a gente acha que nada pode nos atingir, quando o próprio Paulo fala, quando a gente acha que está forte, aí a gente está fraco. Quando a gente acha que está fraco, aí nós estamos fortes, tá entendendo? É verdade, a gente tem que ser humilde de reconhecer que quando a gente Deus está no comando reconhece de tudo, né? que a gente não pode nada, que a gente não é forte o suficiente, que a gente não é inteligente o suficiente, que o nosso cargo social não vai garantir respeito a vida inteira, que nosso dinheiro não vai garantir conforto a vida inteira, só tem uma pessoa que a gente acredita que pode garantir isso a vida inteira e ela não está na nossa carne. Ela está em nós, mas não está na nossa carne. E essa pessoa não depende da gente para nada. Depende da gente para nada. Muito pelo contrário, a gente que depende dele para tudo, né? Exatamente. A humildade, sabe, Tamiris? Assim, o homem que se sente diferente, que às vezes é tocado por Deus e ele se rebaixa. Muita gente fala muito de Salomão, sabe? Mas na posição de Salomão, ele ainda foi um homem de muita personalidade. Sim. Na posição de Davi, ele ainda foi um homem de muita personalidade. Porque Davi era como Sansão. Davi, ele não via os outros homens como... Apesar de ele reconhecer que os outros homens eram igual a ele, que ele era igual aos outros homens, mas ele não via ele como igual aos outros homens. E a diferença dele para Sansão é que Davi reconheceu no final, né? Mas Sansão